Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vamos falar agora sobre o trânsito de Marte no signo de Aquário, que vai de 30 de março até 13 de maio de 2020. Em termos de tendências gerais, eu posso fazer uma listinha aqui do que o Marte faz quando passa em Aquário. Como, por exemplo, há uma tendência coletiva e também um incremento nas possibilidades individuais de empenho em alguma luta por alguma grande causa. Isso poderia estar acontecendo mesmo que não tivéssemos diante dessa ameaça do coronavírus. Mas pelo fato dele estar presente, e todos nós temos que fazer quarentena, lavarmos as mãos, nos higienizarmos e todos os demais cuidados necessários para que a epidemia não se espalhe, esse empenho numa grande causa já é uma coisa até compulsória no momento. O que ocorre, a diferença que ocorre durante a passagem do Marte em Aquário é que há talvez um empenho aguerrido, né, bem ao estilo marcial, sobre as determinações e as necessidades de pensar em outros, de se colocar no lugar dos outros, de colaborar mais. De fato, a passagem de Marte por Aquário costuma acontecer sob qualquer circunstância, quaisquer épocas, uma intensificação desse modelo colaborativo. E também vão surgir grandes líderes, né? Claro que são coisas setorizadas e essas lideranças podem ser provisórias, mas há o surgimento de lideranças que podem ser alguns indivíduos, né? Um indivíduo só, um grupo de pessoas ou algumas comitivas, comitês que podem realmente alavancar alguma coisa de benefício para os demais e, sobretudo, confrontando as normas e modelos que já estão caducos, que já estão obsoletos de alguma maneira em alguma área, em alguma instância. Então, por exemplo, nesses próximos 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, não vai ser surpresa nenhuma se surgirem novas lideranças em movimentos sociais ou em alguma causa outra que esteja em ebulição, que esteja começando a fermentar para vir à tona nesses próximos meses. Não podemos esquecer que Marte vai fazer uma conjunção, né, um aspecto de proximidade, um aspecto que em astrologuês a gente vai considerar tenso, não a conjunção em si, mas o contato Marte e Saturno, porque são considerados desde lá da Idade Média como aspas, maléficos. De fato, eles são representações de situações conflituosas que podem descambar em algumas convulsões, em alguns problemas entre situações individuais, né, pessoas que querem agir de uma maneira mais individual e a força ou do Estado, ou a força da necessidade, ou as questões envolvendo pessoas com mais idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio por causa do coronavírus? Não. O Saturno é o planeta que rege o tempo, rege também as pessoas que têm mais idade, né, que são os idosos nas sociedades. Mas eu estou falando do trânsito de Marte. Pois é, mas o Marte vai tocar Saturno no momento em que ele entrar em Aquário. Saturno já está no grau 0, ponto alguma coisa de Aquário, e Marte vai tocar nele. E esse ponto vai ser um fator de maior interesse e talvez até de alguma preocupação, especialmente nos primeiros dias desse contato, que vai acontecer a partir de 30 de março e vai pegar ali de mais ou menos 30 de março até 15 de abril, porque isto vai ocorrer concomitantemente a um outro aspecto que também é tenso entre Marte e Urano. Esse aspecto é aquele que quem assiste aqui, quem me acompanha aqui no canal, já deve até ter me ouvido falar a expressão, o aspecto que tem cheiro de fio queimado, né? Que é o Marte quadratura com Urano ou com outros aspectos tensos um com o outro. Esse aspecto ele é realmente complicado, ele é um pouquinho difícil. Portanto, esses primeiros dias, essa primeira quinzena de abril, ela é bastante tensa. Isso não significa que todo mundo deva se apavorar, entrar em pânico, sair correndo. Ai meu Deus, vamos acabar com os papéis higiênicos nos supermercados e com o álcool gel. Isso não resolve absolutamente nada, ele, na verdade até atrapalha, tem que ter comedimento nessa coisa. E o Marte conjunto a Saturno, que é o que vai acontecer ali logo no comecinho, pede
um grau de disciplina muito grande, um grau de contenção dos impulsos. É o momento em que a gente não pode furar quaisquer barreiras sem uma necessidade absoluta. E essa necessidade absoluta, ela tem que ser pautada por uma racionalidade extrema. E ainda dentro dessa listinha de possibilidades, Marte em Aquário pode coincidir com um período em que um número muito maior de pessoas pode ficar bastante cabeça dura. Marte é um planeta que representa esse comportamento meio cabeça dura de eu tenho que vencer, eu tenho que ultrapassar o obstáculo de qualquer jeito, né? Mas em Aquário, as pessoas podem ficar ainda mais teimosas. Aquário é um signo fixo, né? Ele pertence àquela categoria dos ritmos, né? Dos signos fixos. Quem tiver dúvida em relação ao conceito dos ritmos, ou pelo nome em astrologia, que são as quadruplicidades, procura saber isso através do vídeo que a gente tem aqui já no canal. Ritmos, o ritmo de cada signo, o ritmo do zodíaco. Vocês vão ver ali, tem aqui no card que está aparecendo aqui na tela, essa indicação desse vídeo. Vai explicar um pouco mais o que é isso. Mas o Aquário é um signo que pertence ao ritmo fixo. E o que uma coisa tem a ver com a outra? O simples fato de que todos os signos, 4 signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são os pontos cruciais das estações do ano e, simbolicamente falando, eles são aquelas coisas que são mais arraigadas. E muita gente pode ficar se perguntando, poxa, mas Aquário, uma coisa arraigada, que tem essa tendência tão forte pelo novo, mas Aquário é teimoso pra caramba, com todas as virtudes que lhe são inerentes, mas tem uma resistência muito grande a alterar o modo como constrói as suas ideias e seus modelos de conduta e de sociabilização. Você tem sempre um grande ideal purificador em mente. Isso aí faz parte do símbolo, é uma coisa bela, tal. Só que se exagerada vai criar problema. E o Marte ali passando, ele pode arraigar e tornar muito incisivas essas necessidades de afirmação. Afirmação é uma coisa marcial, de afirmação das ideologias, dos modelos. Então é a hora da gente repensar e ter que botar na cabeça que a união e pelo menos o evitar um conflito desnecessário é absolutamente fundamental. As pessoas, quando passam por isso aí, têm que confrontar as imperfeições das causas que defendem, não gostam de fazer ajustes, e aí pode criar problema nessa brincadeira aí. É preciso, então, haver uma flexibilização estratégica, né? Você pode depois até tentar voltar para aquele estado original, embora eu não acredite muito que consiga, mas é preciso pelo menos de imediato haver essa flexibilização estratégica. E antes de prosseguir na listinha, deixa eu dar um aviso aqui a todas as pessoas que ficam tão impressionadas com as previsões astrológicas, que ficam temerosas desnecessariamente. As previsões astrológicas, mesmo aquelas que falam assim, olha, é preciso tomar cuidado, tem pressões, tem dificuldade e tal, isso não significa que você vai sofrer o pão que o diabo amassou. Porque eu já andei sofrendo assim antes. Meu Deus, o signo tal sempre sofre mais. Não é isso, gente. O que acontece é que quando a gente está fazendo isso, a gente está cumprindo uma função parecidíssima com a de um GPS. Você imagina que um GPS não te dá a localização de um engarrafamento. Eu quebraria o meu GPS de tanta raiva que ele ia me dar. A função do astrólogo é de mostrar onde é que tem o problema para você poder sair dele. É justamente para você encontrar recursos, alternativas, ferramentas comportamentais para sair do problema. E quando não der para sair, como é que faz para aguentar? Inclusive, quando o astrólogo vai te indicar outros profissionais, como psicólogos, médicos, advogados, pessoas que são especializadas naqueles assuntos que você vai precisar, com os quais você vai precisar lidar. Então fica aqui de cara, não entre em pânico com nada, não há necessidade alguma. A racionalização é a maior de todas as necessidades neste momento. Confiem aí nos médicos, na ciência, e confiem aí também nas pessoas cuja competência vocês já puderam comprovar na prática. Ali também na primeira semana, que é uma semana um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais tensa, cheia de sobressaltos, desde aqueles vindos dos noticiários até a vida doméstica mesmo, para quem está em quarentena, a gente pode ter
uma síndrome do freio de mão puxado. Em São Paulo acho que vão dizer que é o breque de mão puxado, né? Mas é o freio de mão puxado, que a gente se entusiasma para fazer alguma coisa, mas percebe que as circunstâncias às vezes são fortuitamente maiores e impeditivas, e a gente tem que repensar e recriar as estratégias. O que é bacana é que Marte, quando passa em Aquário, a gente consegue improvisar, consegue criar formas originais de solução, de improviso, normalmente junto com outras pessoas, quando a gente reduz aquela necessidade tão forte e culturalmente às vezes tão masculina, né, que é de boba até, de ser absolutamente autossuficiente. Não há necessidade de sermos tão autossuficientes assim, exceto em alguns casos isolados, quando não há saída. Mas o interessante quando o Marte passa em Aquário é que se desenvolve um mix entre vou fazer, mas assim, vou fazer isso para os demais e vou colaborar mais, né? Vou tomar iniciativa para colaborar, vou tomar iniciativa para que faça alguma coisa de benefício, não só para mim. A minha importância não é a importância absoluta. Muito interessante, né? Pensar dessa maneira, uma maneira um pouquinho mais altruísta. É uma redução do ego de muita gente. Outras pessoas não tem jeito, vão continuar com o ego exagerado mesmo. A advertência com relação a esses 5 dias do freio de mão puxado é que não esmoreçam, não percam a determinação, não entrem em depressão à toa. Há telefones, há contatos com outras pessoas que podem ajudar quando a gente está se sentindo muito fracassado, quando a gente está se sentindo debilitado, impedido, sem poder, sem despotencializado. Isso é uma coisa comum nesses aspectos entre Marte e Saturno. Muito cuidado com o modo como raciocina a condição em que você estiver. Isso aí pode ser uma construção que você fez ou em função da criação que teve, dos contatos sociais que teve, das circunstâncias que você não tinha como controlar antes. Muito cuidado para não se culpar por não ser absolutamente eficiente ou por não ser o salvador de toda a humanidade. Não dá para fazer isso, ninguém tem superpoderes ainda. Pode ser que no futuro alguém descubra uma maneira de fazer isso. Mas enquanto não temos, o principal é a gente dosar o nível de exigência muito grande com a capacidade que a gente tem de realizar coisas. Mesmo as coisas pequenas são importantes. Esse período aí maiorzinho, eu já falei aqui da primeira semana, né, que vai de 30 de março até 5 de abril. Mas o período que vai se estender até 10 de abril, e eu ainda estenderia um pouco mais, até o dia 15, né, para ter uma margem de segurança um pouco maior. É bom a gente ter também outros cuidados, especialmente quem está em casa, né, quem tem que fazer a quarentena, quem tem que ficar isolado, ter cuidados a mais com instalações elétricas, com o uso de equipamentos. Não faz aquela coisa que todo eletricista bom, né, recomenda, que não encha uma tomada de coisas, né, de equipamentos, porque isso sobrecarrega a tomada, a rede pode dar curto-circuito. Esse aspecto de Marte com Urano e com Saturno junto é complicadinho nesse sentido. Em termos econômicos, em termos sociais, políticos, esses primeiros 15, 16 dias, eles podem ser bastante tensos, mas isso é até bastante esperável, né? Em função de todo o problema enorme que a humanidade inteira está passando agora. Podemos ter algumas baixas em bolsas de valores, como ocorreu logo no início dos anúncios do coronavírus, mas isso pode ter uma recorrência durante essa fase ali. Algumas situações entre instituições bancárias também entram em crise, tanto entre os indivíduos que vão tentar usufruir do sistema bancário, quanto os próprios bancos vão precisar, ou os bancos auxiliam, né, as instituições financeiras auxiliam as nações em risco, ou a gente pode recrudescer o problema durante essa fase aqui. Alguns grupos de pessoas, alguns setores da sociedade podem atuar de uma maneira um bocado mais agressiva, impositiva e tentar algum tipo de confrontação. Gente, o ideal, numa fase como essa, é óbvio, assim, em qualquer fase, o ideal é repensar isso. Imagina agora, é preciso recuar.
É uma hora de recuo estratégico. Se você não quer ser taxado de covarde, você não será covarde se você recuar estrategicamente. Pensa 30 vezes antes de sair atacando alguma coisa durante uma fase como essa. Pensa 40 vezes ainda antes de sair de casa à toa para se expor a algum tipo de risco. Mas mesmo nesses aspectos tensos há uma fonte de satisfação, por incrível que pareça. A gente é obrigado a se tornar, como eu já disse antes, mais disciplinado. A gente pode ter um boost aí de energia. É bom para fazer exercícios em casa, moderados, por favor, não faça nenhum malabarismo, não vai fazer rapel na parede de casa, né? E fazer alguma coisa que possa te movimentar e te tirar da inércia. Durante essa fase aí, quadratura com Urano, a gente precisa dessa quebra de inércia e de linearidades de expectativas nossas e, sobretudo, aquelas que os outros têm para conosco. É o período de sair da zona de conforto, né, total. Mas ainda assim temos outra coisa boa durante toda a passagem inteira de Marte em Aquário, que é a mobilização, né, firme, bem impulsionada de grupos de apoio, das ações e instituições fraternais, de clubes que, mesmo não se encontrando presencialmente, vão ter um papel decisivo nesses meses para orientar, para ajudar, para compartilhar, enfim, para fazer o que é necessário para todo mundo. É a hora da gente pensar emergencialmente em colaborar. Enfim, antes de eu entrar aqui agora na interpretação geral sobre a passagem de Marte em Aquário para os signos, para as ênfases em cada signo, vale dizer que essa passagem também incrementa muito o uso das tecnologias estratégicas, ou seja, o uso estratégico de tecnologias e das tecnologias estratégicas. Eu não estou falando aqui em questões puramente militares, não. Eu estou me referindo às tecnologias estratégicas, daquelas que vão permitir que a gente continue vivendo, movimentando pelo menos uma parcela da economia e ainda vivendo de uma maneira relativamente confortável dentro do que é possível. Grande parte, esmagadora parte da população que é mais pobre, que não tem recursos, não vai poder, por exemplo, fazer um teste de Cooper, né, dentro de casa, não tem espaço para isso. Muita gente não vai poder fazer, mas pode usar de outros recursos que vão surgindo aqui, as pessoas vão descobrindo maneiras para criar alternativas dentro do possível. E, fora isso, as outras maneiras de estratégia promovidas por clubes, associações, grupos fraternais, que são assuntos aquarianos, os comitês, as comitivas de poder deliberativo, né, pessoas, os iguais, que têm alguma solução possível para as situações difíceis, né, que tem que confrontar situações difíceis, vão se formando com muito mais facilidade, né? Eu venho dizendo já em outros vídeos aqui que tanto Saturno em Aquário quanto outros ainda que acompanham aqui o canal, que mesmo os diferentes, pessoas que têm algum grau de conflito por questões históricas ou ideológicas, sejam elas quais forem, acabam tendo que se unir para poder enfrentar esse inimigo comum, porque senão não tem saída. Então, há uma fruição muito boa ao longo de todo o período, mesmo aqui naquela parte mais conflituosa, de situações em que as disciplinas e os modelos que regem a organização desses clubes, associações e fraternidades, eles podem ser implantados em situações comuns, cotidianas, fora mesmo daqueles núcleos. Então é isso, gente. Essas foram as nuances gerais do trânsito de Marte em Aquário e eu vou convidar vocês a assistirem o próximo vídeo, o outro vídeo sobre o trânsito de Marte em Aquário em relação aos 12 signos do zodíaco, as 12 ênfases nesses 12 signos. Presta atenção lá, porque aquilo ali pode ser útil para você. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, me despeço por enquanto, mas já aviso o seguinte: se você quiser aprender astrologia, sair um pouquinho da superficialidade, entender um pouco melhor sobre si mesmo e também sobre as circunstâncias que estão te acontecendo, faça um curso de astrologia aqui conosco. O link está aqui na descrição. Você pode entrar na nossa plataforma de ensino à distância e ali se informar com a nossa equipe. É isso, volto a dizer, deixa aí seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para você poder receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.